Boa noite, Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos aqui nesta noite. Que o Senhor abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a você que está chegando agora, a você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, a você que está aqui todas as noites conosco. O telefone caiu, a gente levanta. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor estenda sobre nós a sua boa mão nesta noite. Que o Senhor, que é poderoso para fazer além do que precisamos, derrame sobre nós da bênção dele em nome de Jesus. Minha querida amiga pastora Jéssica já está aqui comigo, pastora Penha, sejam bem-vindas aqui em nome de Jesus. Saudades, pastora Penha. Deus te abençoe muito, muito mesmo, em nome de Jesus. São 10 para as 9, já quase 5 para as 9, né? É um tempo que nós temos aqui. A paz, pastora Penha. Seja bem-vinda também, amada. É um tempo que nós temos aqui nesta noite de buscarmos a presença de Deus, de estarmos juntos aqui para falarmos mais sobre os inimigos que tentam nos parar ao longo da nossa caminhada, quais são estes inimigos e como eles tentam nos parar. Então eu convido você, incentivo você agora a convidar alguém que precisa para estar aqui conosco, assistindo nesta noite essa live. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Saudades, né, Penha? Deus é bom, pastora Bárbara. Paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Ei, Márcia, minha irmã querida, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês que já estão chegando aqui. Que o Senhor derrame sobre nós nesta noite da graça, da bênção dele, que é o que nós precisamos de verdade, né? Faltam 5 minutinhos só para a live de hoje começar. Então, se você tem alguém, Daniane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Se você tem alguém que precisa nesta noite ouvir falar sobre os problemas emocionais, convide essa pessoa para estar aqui. Pastor Zé Carlos, meu querido amigo, Deus te abençoe. Pastor Tiago, saudade também. Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Se você conhece alguém que precisa ouvir falar sobre os problemas emocionais, convide essa pessoa para estar aqui conosco. Ainda dá tempo de você ligar para alguém, de você convidar alguém, de você compartilhar agora, fazer uma sala de vídeo e compartilhar essa live. Paz, pastor Tiago, Deus abençoe. Paz, pastor Zé Carlos. Solange Caetano, minha querida amiga, vovó tão linda, Deus te abençoe. Seja bem-vinda aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Nós vamos combinar de não reclamar do calor, combinado? Não adianta reclamar, o calor não vai diminuir se nós reclamarmos dele. Então, vamos aproveitar estes 5 minutos antes de entrar no assunto de hoje. Boa noite, Solange. Saudade demais de você, viu? Você faz muita falta conosco na igreja. Os pequeninos estão à sua espera. Ei, Lira, quanto tempo que eu não te vejo. Lira, Deus te abençoe. Você não envelhece, Deus te abençoe muito. A Nalva, abençoe todos os seus filhos, abençoe os seus netos, em nome de Jesus, Lira. Muito obrigada por cada vez que há muito tempo atrás você me recebeu na sua casa com muito carinho, viu, Lira? Deus te abençoe. Janaína, pastora Janaína, Deus te abençoe. Saudades de você, saudades do Patrício. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Irmãos, faltam 5 minutos só, então é o tempo que nós temos aqui para você convidar alguém que precisa para estar aqui conosco. Aproveite, 30 minutos passam muito rápido, é um tempo muito pequeno. Eu quero hoje, paz, Marildinha, seja bem-vinda, Marildinha, Luísa, Deus abençoe. Eu quero, daqui a pouquinho eu vou começar falando sobre uma matéria que eu li e que diz respeito a essa live, diz respeito ao assunto que nós temos tratado. Ô Daniane, por favor, avisa a tia Agripina que está começando, porque ela às vezes perde o horário. Avisa a tia Agripina lá, já avisei a irmã Maria Veni. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor estenda sobre nós a mão dele, que é poderosa, que a bênção dele esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Flavinha, que está fazendo aniversário hoje, feliz aniversário, minha querida Flavinha, uma filha que Deus me deu. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, Flavinha. Feliz aniversário. Daniane já vai chamar a tia Agripina aí também.
Pastora Isabela acabou de chegar. Deus abençoe. Deus abençoe. Logo estarei aí, pastor amado. Ô, pastora Penha, como eu tenho pedido a Deus, viu, para esse dia chegar, vocês fazem muita falta. Deus abençoe a cada um de vocês. Faltam 3 minutos só para as 21 horas. Também, te amo muito também. Você é uma bênção para nós, Flavinha. Faltam 3 minutinhos só para 21 horas. Boa noite, pastor Isabela. Deus abençoe você. Deus te abençoe, Sossô. Em nome de Jesus, pastor Ronaldo também. Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite. E que nesta noite de calor em Belo Horizonte, nesta noite que tem tanta gente, né? O pastor acabou de chegar aí também. Ei, amor. Olá, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todo mundo mandando bolo para Flavinha. E a gente, cada um hoje no seu canto, né? Mas Deus tem cuidado de nós, irmãos. Antes de entrar na live, quero voltar a dizer, não transmitimos mais o culto de quarta-feira à noite, nem o culto de domingo às 18 horas. O único culto que é transmitido agora é o culto de domingo às 10 horas da manhã. Combinado? Só para vocês ficarem sabendo, algumas pessoas não sabiam, só o culto de domingo às 10 horas da manhã. Todo mundo tomando bastante água aí? Precisamos, né? Nos hidratar com esse tempo, que é o tempo que é de agora, é o tempo que nós estamos vivendo. Shirley, professora de aula particular, tô olhando, pedagoga de excelência, tô olhando lá, Shirley, seu Instagram. Parabéns, viu, Shirley? Parabéns mesmo. Até comentei com minha filha hoje que se fosse mais perto, eu levaria as crianças para fazer uma aula de reforço com você. Não é todo mundo que tem uma pedagoga particular para dar aula, não. Deus te abençoe, Shirley, em nome de Jesus. Abençoe a todos, abençoe a sua casa, abençoe a casa da Cláudia. Meu conselheiro Leandro Mourão acabou de chegar aqui também. Deus abençoe em nome de Jesus. Abençoe muito a cada um de vocês. Irmãos, falta 1 minuto só. Então, se você vai chamar alguém, abrir uma sala de vídeo, se você vai telefonar para alguém, você tem 1 minuto só para fazer isso, tá bom? Ligue agora, aproveite que alguém precisa ouvir essa palavra. Eu encorajo você, independendo da religião, a dividir essa palavra com alguém, porque Deus tem alcançado muitas pessoas de formas diferentes têm sido alcançadas. Então é o momento. Pastora Geisa, mais uma vez, pastora Geisa, parabéns pela excelência na palavra de ontem. O comentário de hoje foi a pregação. Que Deus te abençoe. Você alcançou as pessoas que estavam ali de uma forma tremenda, com muita excelência. Deus abençoe. Irmãos, são 21 horas e eu começo essa live agora orando, pedindo a Deus que derrame sobre nós do Espírito dele, que derrame sobre nós da graça dele nesta noite, que derrame sobre nós nesta noite do cuidado, que derrame sobre nós nesta noite do entendimento, da sabedoria que vem dele para nós. Que não seja o calor a te distrair, que não seja o cansaço, que não sejam as adversidades a te impedirem de receberem nessa noite tudo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Que nesta noite o Senhor que transcende barreiras, o Senhor que transpõe os obstáculos, o Senhor que nos une numa mesma fé em nome de Jesus, que Ele nos abençoe, que Ele alcance a cada um de nós agora, em nome do Senhor Jesus. Pois é, já pedimos a Geisa, tia Agripina, para chegar, mas vamos começar aqui de onde paramos. Irmãos, já faz algumas semanas, mais precisamente a terceira semana, que nós estamos falando sobre os inimigos que tentam nos parar. E hoje, poucas horas atrás, eu estava lendo o jornal e vi uma matéria sobre o aumento das doenças emocionais. E há uma estimativa de que 52% da população tenha adquirido algum tipo de problema emocional agora oriundo da pandemia, oriundo não apenas da Covid-19, mas das implicações, paz, Lu, paz, Emanuel, Deus abençoe vocês, decorrentes das implicações que a pandemia trouxe. As mudanças de comportamento, as crianças que estão em casa tendo aula online, as pessoas que estão trabalhando em home office, as pessoas que estão envolvidas diretamente na área da saúde, as pessoas que são do grupo de risco, e são várias pessoas, vários tipos de pessoas com comorbidades, com algum tipo de coisa que dificulta a vida ser como era antes.
E por causa dessas inúmeras questões, por causa de todas essas diferenças que começaram a fazer parte da nossa vida, inclusive até mesmo do uso da máscara, que é até um pouco emocional, pessoas ficam sem ar, pessoas ficam abafadas porque usam a máscara, ainda que a máscara não seja difícil para respirar, a maioria não é, né? Pessoas ficam emocionalmente abaladas, isso interfere até nas liturgias das igrejas, porque as pessoas precisam cantar de máscara, orar de máscara, e enfim, todas essas mudanças que fazem parte do nosso cotidiano neste outubro de 2020, elas trouxeram um acúmulo muito grande de problemas emocionais para as pessoas. Trouxeram um acúmulo muito grande de desconfortos emocionais, de problemas emocionais. E hoje, eu lendo uma pesquisa, estima-se que 52% da população, de alguma forma, tenha sido afetada emocionalmente por causa da pandemia, por causa da Covid-19, por causa das suas implicações. Enfim, e o que isso tem a ver com a nossa live hoje? À medida que as pessoas são atingidas emocionalmente e muitas tiveram as suas vidas mudadas, João Oliveira, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E muitas pessoas ficaram emocionalmente abaladas porque perderam toda a estrutura que possuíam. Perderam emprego, outras perderam, muitas famílias perderam parentes. Em algumas casas, como nós, por exemplo, lá na igreja, temos casos de uma família onde 2 pessoas morreram em uma semana, vítimas da Covid. Tudo isso desestruturou uma estrutura que ao longo da vida inteira foi sendo montada para nós, não é verdade, Shirley? Nós fomos montando a nossa estrutura, buscando a bênção de Deus, buscando o auxílio de Deus, a direção de Deus, muitos empreendedores, muitos autônomos, muitas pessoas que trabalhavam por conta própria, muitas pessoas que tinham um estabelecimento comercial, viram toda a sua vida em questão de poucos meses, anos a fio de trabalho, tendo uma brusca mudança, uma brusca modificação. Seja bem-vinda, Glaucia, em nome de Jesus. E com isso tudo, junto com o medo de pegar a Covid, junto com a fragilidade de quem perdeu parentes, como nós temos esse caso que eu relatei na igreja, de uma pessoa que é membro da nossa igreja, perdeu o avô num dia, daí 7 dias perdeu a avó, vítimas da Covid, ambos. Quando nós olhamos para isso tudo, pessoas que tinham uma vida muito ativa, que por causa da pandemia estão há meses dentro de casa, pessoas jovens, inclusive, né? Pessoas que tiveram a sua vida cerceada, tiveram a sua liberdade cerceada, tiveram o seu dia a dia, tudo foi mudado. E isso implicou diretamente nos problemas emocionais. Isso implicou diretamente nos problemas emocionais que têm afetado hoje muitas pessoas. A igreja é uma prova disso, do aumento dessas doenças, do aumento. Meu querido primo José Maria, seja bem-vindo aqui. É um prazer ter você aqui. Isso aumentou diretamente o índice de pessoas com problemas emocionais. Daí, as igrejas, não apenas as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, os kardecistas, há uma mobilização geral em todas as religiões para tentar amparar essas pessoas que se tornaram frágeis emocionalmente em decorrência de tudo o que aconteceu. Muitas pessoas tiveram estabelecimentos fechados, como eu disse aqui, muitas pessoas tiveram que parar. Alguns não pararam. Boa noite, Gisele. É um prazer ter você aqui, querida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Algumas pessoas estão com muita dificuldade para chegar em casa. Nós temos pessoas da nossa igreja mesmo que tem que chegar em casa, tem que tirar a roupa antes de entrar em casa, colocar a roupa dentro de um saco, calçado dentro de um saco, ir direto para o banheiro sem ter contato com ninguém, tomar banho, de fazer a desinfetação de tudo, pastora Gisele, para depois ter algum tipo de contato com a sua família. Enfim, e quando nós olhamos para tudo isso, eu começo essa live hoje, não a pedido de ninguém, nenhum profissional, mas deixando para vocês um alerta.
Não se envergonhem de pedir ajuda. Não se envergonhem de precisarem de ajuda. A gente acha muito comum alguém que pede ajuda para bater a laje, alguém que pede ajuda para fazer mudança, alguém que pede ajuda para poder olhar as crianças, alguém que pede ajuda para vender alguma coisa. E é muito comum esse tipo de coisa. Até alguém que pede ajuda para empurrar um carro na rua, alguém que pede ajuda para carregar uma sacola pesada, alguém que dá ajuda dentro de um ônibus, deixando uma pessoa mais necessitada sentar no seu lugar. Tudo isso é normal. E deveria ser normal também que nós entendêssemos rápido que recorrer à ajuda de um psicólogo, recorrer à ajuda até de um psiquiatra, não é questão de estar com problemas espirituais. Isso deveria ser resolvido dentro de nós de uma forma rápida para facilitar a vida de muita gente que hoje está sofrendo. Muitos não podem tratar por causa de questões financeiras, apesar de que existem políticas públicas, pelo menos aqui em Belo Horizonte, que eu conheço, que amparam as pessoas. Sei que em Sabará também tem políticas públicas para esse tipo de coisa, mas muita gente não procura ajuda de um terapeuta, não procura um psiquiatra, não procura ajuda, porque vem esse tipo de coisa ainda como um tabu. Vem esse tipo de coisa, entendem que o psiquiatra é um médico de quem é doido e não é, entendem que psicólogo é frescura e não é. E aí a gente procura ajuda porque o braço dói, porque o ombro dói, porque o dente dói, a gente procura ajuda porque a perna dói, procura ajuda porque está com gastrite, procura ajuda porque a pressão está alta, a gente procura, hoje tem médico de tudo quanto é especialidade. Tem a medicina ortomolecular, tem várias medicinas alternativas e tem especialistas em todas as áreas. E as pessoas vão a esses médicos, né? Hoje é normal pessoas com 50 anos de idade que já procuram médicos, os geriatras, para terem uma velhice saudável. Mas quando se trata de problemas emocionais, quando se trata da alma, nós ainda esbarramos em muitos tabus, nós ainda esbarramos em muito preconceito, nós ainda esbarramos em muita coisa que não precisava acontecer. Não, os problemas emocionais, Deus é poderoso para curar quem Ele quiser e da forma que Ele quiser. Só que se Ele deixou a medicina e nos deixou os recursos, cabe a nós fazermos uso deles. Cabe a nós procurarmos a ajuda de um psicólogo quando se fizer necessário. Cabe a nós encaminharmos as pessoas, nós, enquanto pastores, enquanto líderes, precisamos entender também que não é frescura uma pessoa que está com problemas emocionais. Que a fibromialgia hoje é comprovada que é uma doença de origem emocional, a gastrite é comprovada que é uma doença de origem emocional, as alergias, as doenças de pele são comprovadas, como a psoríase, como as alergias, são comprovadas que são doenças de origem emocional. Né? Por exemplo, as vertigens, a labirintite é uma doença de fundo emocional, e falo aqui enquanto leiga, como leiga que sou nesse assunto, mas ao longo da vida de conviver com muita gente, nós vamos identificando as coisas. Então, antes de entrar no texto da Bíblia de hoje, eu deixo para você essa reflexão. Não tenha vergonha em pedir ajuda. Quando um amigo vai bater laje, se ele não tem dinheiro para alugar um caminhão, se ele não tem dinheiro para arrumar uma betoneira, ele consegue um monte de gente, ele chama um monte de gente para ajudar. Quando alguém vai mudar, consegue um monte de gente para ajudar a carregar a mudança e descarregar a mudança. Por que não fazermos isso quando as dores da sua alma forem grandes? Por que não fazermos isso quando os problemas emocionais te sufocarem? Você também precisa pedir ajuda. Você precisa recorrer à psicologia, quem sabe até à psiquiatria. Você precisa recorrer à terapia. E muitas pessoas ainda têm preconceitos em tomar algum tipo de medicamento dessa forma. Tomar algum tipo de medicamento, muita gente rasga a receita e fala, olha, Deus vai me curar, Deus é poderoso. Ótimo, Deus é poderoso para nos curar de tudo. E o melhor é quando a cura divina acontece com o laudo do médico, quando a cura divina acontece com o relatório do médico. Então, não subestime as doenças da sua alma, não subestime as dores da sua alma. Esses inimigos que tentam nos parar,
nem a questão financeira não é tão grave de se resolver se por dentro você está bem. A questão, às vezes, de um relacionamento que acaba não é tão difícil de resolver se por dentro você está bem. Se você não emprega no outro toda a sua força, se você não deposita no outro toda a sua energia, se você não faz do outro a sua fonte de felicidade, você terá condições de resolver os problemas. Então, eu começo essa live aqui dando para você este conselho: não tenha vergonha em pedir ajuda, não tenha vergonha em recorrer aos profissionais que são os profissionais que cuidam da alma. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de procurar o seu pastor, como as pessoas têm feito conosco na SEAP. Pastora Priscila está aí, também tem atendido muita gente com problemas emocionais. Fátima poderia citar inúmeros exemplos aqui, Fátima Azevedo, por trabalhar num consultório de psiquiatria. E as pessoas estão adoentadas, e mesmo com a alma doente, com dores na alma, mesmo com muitos problemas emocionais, as pessoas que carregam traumas, que carregam sentimentos ao longo da sua vida, muitas delas ainda veem como um tabu recorrer a um psicólogo, ainda veem como falta de fé procurar um psiquiatra e tomar um remédio. E eu sinto muito que ainda seja assim, principalmente com pessoas jovens, pessoas que são esclarecidas e que podiam entender que são profissionais, como temos o ortopedista, a ginecologista, o obstetra, como temos o geriatra, como temos o dentista. Quantas especialidades existem aí? Porque ao longo da vida, ao longo dos séculos, a medicina evoluiu e nos trouxe hoje recurso para facilitarmos a nossa vida. Imagina, vou dar um exemplo aqui. Quem aqui já passou roupa com aqueles ferros muito pesado? Aquele ferro que tinha uma resistência dentro, ou então aquele ferro que você tinha que esquentar ele embaixo para passar roupa. Alguém deve lembrar desse ferro aí. No final, quando nós já tínhamos os ferros mais novos, esse ferro na casa da minha mãe era usado para encostar a porta para não bater. Mas na época era o melhor que tinha. Hoje evoluiu muito. Tem um ferro hoje para passar roupa, que a roupa está no cabide e você passa a roupa no cabide com aquele ferro. Tudo evoluiu. Antigamente não havia tantos equipamentos como agora. Nós nunca ouvimos falar em fritar alguma coisa sem óleo, mas hoje tem a fritadeira elétrica para todo mundo. E inúmeros recursos como este que nós utilizamos aqui agora para estarmos interagindo. Se tudo evoluiu, não se oponha ao fato da medicina ter evoluído. Não se oponha ao fato de que a psicologia, de que a psiquiatria, de que a análise não é frescura, não é doença de gente sem ter o que fazer. É doença de gente que está sofrendo muito e que precisa de uma terapia. Então fica aí a dica. E voltando aqui para Mateus, para quando a gente olha o Evangelho de João, Marilda está dizendo aí que já passou roupa com ferro de carvão, a Fátima também. Eita, a vida não era fácil não, hoje é muito mais fácil, né? Até porque, vamos combinar, gente, hoje a maioria das roupas, pelo menos aqui em casa, a gente compra que não precisa passar. Jesus agora, nós entrando no paralítico de Betesda, entrando no texto, Evangelho de João, capítulo 5, Jesus está ali na casa de misericórdia e quando ele chega ali, ele vê inúmeros doentes ao redor daquele lugar. Era um poço, havia ali um tanque, provavelmente um tanque que foi construído pela prefeitura de Betesda, um tanque que foi feito para o saneamento da cidade, né? Era tudo bem mais precário que nos dias de hoje, mas enfim, aqueles doentes ouviram dizer que de tempos em tempos vinha um anjo e agitava aquelas águas. E depois que aquelas águas eram agitadas, o primeiro que entrasse naquela água, fosse qual fosse o seu mal, ele seria curado. Boa noite, pastora Carminha, seja bem-vinda em nome de Jesus. E a Bíblia fala que haviam ali muitas pessoas. E no meio daquelas pessoas, Jesus, ele se dirige a uma pessoa especificamente que estava ali. E isso vai começar a nos ensinar que Deus tem um relacionamento pessoal com cada um de nós. Deus não nos vê em atacado, Deus não nos vê num grupo, Deus não nos vê de forma coletiva. Apesar de sermos bilhões de pessoas na Terra,
Ele nos conhece, ele nos sonda. A Bíblia diz que ainda que a palavra não tenha chegado à nossa boca, Deus sabe o que nós falaremos. Ainda que não tenhamos falado nada, Deus sabe o que nós estamos precisando. Isso porque ele tem o poder da onisciência, o poder da onipresença, e é só ele quem tem este poder. A Bíblia fala que Jesus chega ali e que naquele tanque de Betesda, naquele alpendre, onde havia centenas de doentes ali, ele vai estabelecer um diálogo com um paralítico. Ele vai estabelecer um diálogo com o paralítico e ele vai descobrir, com a conversa com aquele paralítico, que faziam 38 anos que aquele homem estava doente. 38 anos que aquele homem estava doente. E aí eu paro um pouco, Marildinha. Aqui tem gente que luta muito me assistindo nesta noite. Pastora Penha, por exemplo, Fátima, Marildinha, Carla, Deus abençoe Carla, Deus abençoe o Marlon, Deus abençoe Nivalda Santos, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu paro para pensar na capacidade que nós temos, inerente a nós, seres humanos, de termos fé, de não desistirmos das coisas que precisamos. Quando a gente para pensar, a Bíblia vai dizer que ele estava doente há 38 anos e provavelmente era uma doença crônica. Era uma doença, aquela paralisia, era uma doença crônica que por 38 anos aquele homem conviveu com aquela doença. E quando a gente para, Carla, para pensar, mesmo depois de 38 anos, aquele paralítico continuava tendo esperança, porque ele continuava ali. Ele poderia ter falado para alguém, me leva para outro lugar, eu não quero mais vir aqui, não aconteceu nada, eu não vi nada acontecer de bom comigo, me leva embora daqui. Ele tinha uma doença crônica, ele estava indo ali há 38 anos, ele estava doente, mas ele continuou tendo fé. E a fé é o que nos move. A fé nos move em direção a Deus. A fé nos move em direção a conquistar o que precisamos. A fé nos move em direção à cura. A fé nos move em direção a resolver os problemas. É a fé que nos faz levantar. É a fé que nos torna mais forte. É a fé que vai combater o medo. É a fé que vai combater a desesperança. É a fé que vai combater a incerteza. É a fé que vai combater até as notícias ruins que tentam entrar e fazer morada dentro de nós. É essa fé que depois de 38 anos com uma doença crônica fazia aquele homem ainda acreditar que alguma coisa poderia acontecer. E você precisa pensar nesta noite, não perca a sua fé. Mesmo que as dificuldades sejam grandes, mesmo que os problemas sejam muitos, não perca a sua fé. Muita gente que saiu da sua igreja, muita gente que abandonou o ministério, abandonou a paróquia, abandonou a comunidade, foram pessoas que, ao invés de depositarem a sua fé em Deus, depositaram a sua fé no homem e criaram uma expectativa tão grande em cima do ser humano que se decepcionaram e se frustraram, porque o ser humano erra, as pessoas erram, o padre erra, o pastor erra, o médium erra, o pai de santo erra, todo mundo erra. Mas muita gente, ao invés de colocar a sua expectativa, a sua fé em Deus, ela promove dentro de si uma expectativa de olhar para o outro. E olhando para o outro, ela se frustra. Olhando para o outro, assim que o outro deslizar, assim que o outro errar, assim que o outro cair, ela vai ter a sua fé minada, ela vai ter a sua fé abalada. Por isso que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor Deus, os que confiam em Deus, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você pode chegar no pé de uma montanha e balançar aquela montanha muito. Ela não está nem aí para você. Você pode suar tentando balançar aquela montanha que para ela é indiferente o seu esforço. E a Bíblia diz que os que confiam em Deus são assim, são como os montes de Sião, são como as montanhas que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então aproveita para rever aí como é que você está espiritualmente, se você está mal, se você está fraco na sua fé, se você está abalado, ou se você anda falando mal das pessoas da sua igreja, se você anda falando mal, agindo de forma desleal com a sua liderança.
Comece a olhar se você não está fragilizado, e eu tenho dito isso muito esses dias, porque temos visto isso muito. Pessoas feridas ferem os outros. Quando a gente vê aquele grupinho de gente que começa a falar mal do pastor, que começa a falar mal do padre, que começa a falar mal do levita ou do ministro de Eucaristia, você pode saber, aquele grupo tem um líder, que é uma pessoa ferida. E esta pessoa ferida, por alguma razão, ela quer ferir os outros, ela quer aliados para ferir também aquela pessoa que é o alvo da sua raiva. Muito acontece isso todo dia, acontece isso nos locais de trabalho, nas famílias, acontece isso até dentro das igrejas. E aquele paralítico estava assim. Mesmo depois de 38 anos, ele continuava crendo que alguma coisa podia acontecer. Como é que está a sua fé hoje? Como é que você está? Você continua crendo? Você continua crendo que mesmo diante das adversidades, Deus continua sendo fiel? Ô, minha querida amiga pastora Malu Ferreira, que honra ter você aqui. Deus abençoe seu ministério também. Li hoje a sua postagem, gostei muito sobre o Avatar. Nem dá tempo de falar de Avatar aqui hoje, né? E aí nós vamos ver que aquele homem, ao longo dos anos, ele tomava sol, ele tomava chuva. A vida era muito mais difícil do que agora. Ele passava frio. A região onde ele estava era muito mais fria do que aqui. O sol lá é muito mais quente do que aqui, né? Ele passava tanta situação adversa, mas depois de 38 anos, por que ele continuava indo ali, naquele tanque de Betesda, naquele tanque, naquele alpendre? Por que ele continuava sendo levado para ali? A Bíblia não fala se ele ia embora todos os dias e voltava no dia seguinte, mas a Bíblia fala que ele continuava ali. A Bíblia fala que ele estava ali porque ele continuou esperando que alguma coisa acontecesse. Ele continuou perseverando. E o momento agora para você parar os inimigos que estão tentando lutar contra você. O momento agora é para você que tem enfrentado medo, tem enfrentado incerteza. É para você talvez que está enfrentando até uma enfermidade. É para você que está enfrentando problemas financeiros. Agora é a hora de você perseverar. Agora é a hora de você perseverar, de você lutar para você ter resultados positivos. Estes inimigos que tentam nos parar são inimigos que começam atuando dentro da nossa mente. São inimigos que vão agir nos nossos pensamentos e em seguida nas nossas emoções. E se você dá lugar para esses inimigos, para o medo, para a incerteza, se você der lugar para os problemas, para as dificuldades, se você começar a cobrar demais dos outros e de si, você não vai dar conta de lutar. Aquele homem continuava ali e de alguma forma ele conseguiu vencer todos os anos que ele viu pessoas sendo curadas. Quanta gente que aquele paralítico viu sendo curada, quanta gente que aquele paralítico viu enxergando, ouvindo, até mesmo começando a andar e com ele nada tinha acontecido. Nós não vamos correr, falta pouco para a live de hoje acabar, mas eu quero fazer com você um comentário e como eu disse, nós estudaríamos essa passagem setembro e outubro, como temos feito, então não temos pressa. Eu quero aproveitar para fazer um comentário, pegando um gancho aqui na história desse paralítico. O fato de nós termos Deus não nos torna isentos de problema. O fato de nós termos Deus não nos torna isentos de doenças, isentos de dificuldades. E nem tudo é porque um demônio está causando na nossa vida. É muito fácil quando a gente tira o foco da nossa responsabilidade e responsabiliza outro ser, ainda que seja um demônio. O diabo, ele não tem poder para controlar as suas emoções, a menos que você permita. Nem tudo são demônios. Existem coisas que você vai precisar mudar, existem ressentimentos que você vai precisar arrancar de dentro de você. Existem pessoas que talvez já até morreram e você precisa liberar perdão para essas pessoas. E nem tudo é demônio. Muitas das coisas que hoje te causam dores na alma, te causam tristeza, te causam decepções, são coisas que a vida não foi fácil para você e impregnou dentro de si emoções, sentimentos e situações que hoje você precisa lutar.
Imagina este homem lá ao longo de 38 anos, sem ver nada acontecer, sem ver um milagre acontecer, mas de alguma forma ele conseguia todos os dias lidar com a sua situação difícil. Gente, por mais que esse homem, eu já ouvi pregações ao longo desses 40 anos, eu já ouvi pregações das mais diversas, das formas mais diversas sobre isso, mas apesar de toda a sua fragilidade, provavelmente as suas pernas eram atrofiadas pelos anos que ele ficou sem andar. Provavelmente ele tinha muita dificuldade para conseguir algum tipo de ajuda, porque ali quem não era doente era acompanhante de doente. Seria tipo assim hoje no hospital público, se alguém está sozinho, o acompanhante do outro ajuda o doente que não tem ninguém a fazer alguma coisa. Mas se você parar para pensar, ao longo desses 38 anos, esse paralítico conseguia lidar com a situação da paralisia. Ele conseguia lidar com toda a situação adversa, porque ele enfrentava muitos obstáculos ao longo do dia. Eu não sei se você já precisou da ajuda de alguém para ir ao banheiro, por exemplo. Eu não sei se você já precisou da ajuda de alguém para tomar um banho. Eu não sei se você já precisou da ajuda de alguém para quando você fez ou faz as suas necessidades, essa pessoa te limpar. Esse homem precisava da ajuda de alguém. Todos os dias ele tinha obstáculos para vencer. Todos os dias, o que é simples para nós, o simples fato de irmos ao banheiro, ele tinha que vencer esse obstáculo. Ir ao banheiro para ele era um desafio. Fazer as suas necessidades mais simples era para ele um desafio. E ele conseguia vencer. Nesta noite em que essa live já está acabando, eu quero te convidar a refletir. Você tem conseguido vencer os desafios? Você tem conseguido não reclamar? Você tem conseguido olhar para as dificuldades, para os obstáculos e não pensar em parar? A sua vida, se você olhar, eu não estou menosprezando os problemas que você enfrenta hoje, mas eu tenho certeza que provavelmente você não gostaria de trocar de problema com quase ninguém à sua volta. Eu tenho certeza que quando você passar a conhecer os problemas dos outros, talvez você verá que o seu não é tão difícil assim. Como você está lidando com os obstáculos? Como você está lidando com os desafios que 2020 estão impondo para nós? Como nós estamos tratando tudo isso? Todos os dias, quando nós acordamos, eu tenho agradecido a Deus pelo fato de estarmos vivos e trabalhamos muito. Hoje trabalhamos muito mais do que em 2019 trabalhamos, mas graças a Deus que o Senhor tem nos sustentado. Nesta noite eu quero parar por aqui com essa reflexão. De alguma forma, aquele paralítico no tanque de Betesda, ele conseguia vencer os obstáculos. De alguma forma, aquele homem, ele enfrentava os obstáculos do frio, o obstáculo das suas necessidades fisiológicas, ele enfrentava o obstáculo da fome, outra hora o obstáculo do calor, outra hora o obstáculo da chuva, da poeira, do tempo seco. Ele conseguiu, e com muita excelência, porque se manteve vivo, enfrentar muitos obstáculos ao longo de 38 anos. Nesta noite, eu deixo para você essa reflexão. Talvez você está pensando em desanimar. Talvez você está pensando em parar. Talvez você esteja achando que tudo é obra do inimigo, que tudo é obra de Satanás e que você está procurando a brecha. Talvez não tenha uma brecha. Talvez seja um tempo que Deus está usando para te ensinar. Talvez não tenha uma brecha na sua vida, não seja um problema espiritual. Nem tudo é obra maligna, nem tudo é coisa mandada, nem tudo é olho gordo, nem tudo é inveja. Existem situações que Deus permite para que nós aprendamos a lutar e aprendamos a vencer desafios. Existem situações que Deus permite para nos levar acima, para nos levar mais além. Cuidado com seus comentários, cuidado com aquilo que você está hoje atribuindo a um ser espiritual, uma situação que, na verdade, Deus quer te ensinar. O que não é bênção pode ser para o seu crescimento. O que não é bênção hoje, o que você não vê como algo que seja de Deus para você, talvez seja Deus te corrigindo. Vamos ficando por aqui.
Se essa palavra de hoje falou ao seu coração, eu te peço que assim que nós terminarmos aqui, que você compartilhe no seu Facebook esta live com alguém. Compartilhe com alguém que precisa ouvir falar sobre os inimigos que tentam nos parar. Pastor Denis, Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Aproveite essa live, daqui a pouquinho pastora Jéssica já vai disponibilizar no nosso canal no YouTube, Comunidade Evangélica Aliançados na Promessa. Eu quero terminar essa live fazendo menção a todos os pastores que estão aqui, aos pastores da nossa igreja, da Comunidade Evangélica Aliançados na Promessa, aos pastores da Quadrangular, aos pastores de outra denominação que estão aqui, e eu louvo a Deus por ter colegas de ministério, louvo a Deus por minha filha que divide o altar do Senhor comigo, eu louvo a Deus porque nós estamos a cada dia vendo que o Senhor nos tem dado força. Nós vemos a cada dia a capacidade de Deus de nos ensinar. E quando nós achamos que não tínhamos mais o que fazer, Deus nos chamou para um tempo novo. Eu louvo a Deus, meu colega pastor, meu colega de ministério, meu colega que está no altar da sua igreja, anunciando que Jesus está voltando. Que você seja renovado a cada dia e que o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais, te cubra de bênção. Se essa live te abençoou, abençoe alguém compartilhando assim que terminar. Espero você aqui quinta-feira que vem, às 21 horas. Continuaremos falando quais são os inimigos que tentam te parar. Na quinta que vem, nós vamos ver a conversa que Jesus estabelece com esse paralítico e como a vida dele foi mudada. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Compartilhe essa live agora na sua página, corra lá na nossa página do YouTube, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Que o Senhor te abençoe.